Muito bem, sejam bem-vindos, então, ao nosso segundo episódio do nosso programa Conversas Temáticas, né? Conversas Temáticas é um espaço onde nós entrevistamos um professor do Instituto Federal de São Paulo e ele conta um pouco sobre a trajetória, a carreira, as pesquisas e considerações sobre o que ele vem desenvolvendo. Nesse episódio, a gente vai conversar com o professor Dr. Rogério Fonseca. Vamos nessa? Muito bem, então, estamos aqui agora com o professor Dr. Rogério Fonseca, colega professor do Instituto Federal de São Paulo. Primeiramente, é um prazer enorme, uma satisfação para a gente ter você como entrevistado desse programa de conversas temáticas. A gente vai começar com essa primeira pergunta que a gente tem feito para todos os colegas, né, que tem a ver com o histórico. Então, a gente quer saber um pouco do seu histórico como professor, histórico também acadêmico, né? Qual foi a sua trajetória, Rogério? Bem, inicialmente, Emiliano, quero dizer que é uma grande honra, né, já iniciar essa conversa com você. Para mim vai ser um grande prazer e espero aí poder colaborar de alguma forma com os nossos estudantes, né. Vou iniciar falando um pouquinho sobre a minha carreira, né, sobre a minha atuação profissional e depois a gente fala um pouquinho sobre outros assuntos. Bem, eu inicialmente comecei aí minha carreira acadêmica fazendo um curso de engenharia elétrica, né? E logo no primeiro semestre eu tive algumas dificuldades com os laboratórios de física, laboratório de química, para mim foi um obstáculo. No entanto, as aulas de cálculo para mim eram um paraíso. Eu falei, bom, acho que eu vou precisar talvez acertar esse foco, né, na escolha do curso. Entendi que a partir dali o meu interesse seria estudar matemática em si. A matemática por ela mesma inicialmente e não necessariamente o ensino, né? Então meu primeiro interesse foi isso. Acho que se a gente pode dar conselhos, eu acho que talvez um primeiro conselho seria esse, né, do estudante, ao escolher um curso, já no primeiro semestre tentar perceber e estudar mais o seu curso, não estudar no sentido daquele conteúdo que os professores passam, mas estudar no sentido de ver direitinho a atuação, tentar ter uma perspectiva das próximas disciplinas que vai cursar e perceber se realmente é aquilo que ele gosta. Então, a partir dessa primeira constatação minha de que gostava de matemática, em especial do cálculo, eu fui fazer um curso de bacharelado em matemática. E aí comecei a fazer o bacharelado, fiz por 3 anos, ao final do bacharelado, aí alguns amigos falavam, não, faz também a licenciatura. Eu falei, não tenho interesse em dar aula, eu tenho interesse em trabalhar em banco, tenho interesse em outras coisas, não tenho interesse em dar aula. Eu falei, não, mas poxa vida, você vai fazer só mais um pouquinho, faz as disciplinas de psicologia da educação, faz estágio rapidinho. Falei, bom, então vamos lá, vamos fazer. E fui fazer. Aí, com a disciplina de estágio, comecei a fazer o estágio numa escola e já nos primeiros meses me convidaram para dar aula lá, porque um professor tinha ficado doente e tal. Bom, aí a partir daí eu não quis saber mais de outra coisa, né? Quis saber só de dar aula. E já, claro, continuei interessado pela matemática, mas não a matemática por ela mesma, e sim o papel da matemática na formação do cidadão, na educação, no ensino. Então é isso que me interessa desde então. Então lá se vão aí pelo menos 20 anos de muita realização e de muita felicidade, né? Já que eu tenho esse prazer de trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Então acho que essa identificação profissional eu acho que é importantíssima para a saúde mental, para tudo que envolve aí o ser humano, né? Então, eu desejo primeiro que todos tenham também essa felicidade que eu tive. Pois bem, então, eu comecei a dar aula no Estado, aí começando a dar aula no Estado, comecei como professor eventual, né? E me interessei por fazer um mestrado em Educação Matemática na PUC, então, enquanto eu dava aula como eventual, eu já comecei a fazer o mestrado em Educação Matemática na PUC. Aí o primeiro concurso que eu tive a oportunidade de participar, um concurso do Estado, né, depois de formado, consegui entrar, e aí entrei como professor efetivo do Estado. Bom, aí terminei o mestrado, ainda dando aula no Estado, e fui convidado a trabalhar na diretoria de ensino.
E também decidi fazer o doutorado em educação matemática. Por falar já em temas, no meu mestrado eu estudei um pouco de jogos, né, como se usam os jogos para ensinar matemática, e mais especificamente a teoria de um matemático chamado John Orton Cohen. É um professor lá de Princeton e, infelizmente, ele veio a falecer, acho que aproximadamente 40 dias atrás, por conta do Covid, né? Então foi uma grande perda aí para toda a matemática. Bem, então no mestrado eu já estudei um pouco a teoria de Cohen sobre jogos e sobre números, mas isso mais voltado para o jogo em si, como usar o jogo no ensino. No doutorado, a gente já focou um pouco mais nos aspectos matemáticos, a gente já focou ainda com a teoria de Cohen, uma construção alternativa para os números reais. Então é um tópico, né, do curso de análise, mas com muitas reflexões históricas e filosóficas. Então, se alguém perguntasse assim, em poucas palavras, o que você fez no doutorado? Bom, eu estudei uma nova teoria que permite a construção dos números reais com base na teoria de conjuntos e de jogos. Bom, e voltando um pouquinho para a minha atuação profissional, enquanto atuava na Secretaria da Educação, eu também dava aula em outras universidades, né? Dei aula na Universidade de Guarulhos, dei aula na PUC também, e ingressei no Instituto Federal, que eu acho que é o mais importante aqui para a nossa conversa. Ingressei no Instituto Federal em 2009. Foi a ocasião que eu pedi exoneração do Estado, porque até então eu ainda estava como professor da rede pública, né, no Estado. E como eu não poderia acumular 2 cargos, principalmente com 40 horas, né, então eu tive que pedir exoneração. Mas eu tenho muito a agradecer e devo muito também à nossa rede pública, então tenho um carinho muito especial por ela. Atuei muito tempo como professor formador, né, quer dizer, dando cursos para professores da rede pública, também da rede particular. Já gravei alguns vídeos há algum tempo atrás também, né, nesses cursos de formação, e nem era a época de isolamento, mas a gente já fazia, porque como a rede pública ela é muito grande, né, então para alcançar uma quantidade maior de professores, a gente fazia como se fosse um programa. Então a gente tinha lá um auditório, a gente ia lá, apresentava alguns materiais e debatia um pouco com os professores. Em geral, a minha atuação desde o início no curso superior foi em cursos de licenciatura, né? Então eu não me lembro de ter ficado pelo menos um ano sem atuar em cursos de licenciatura. Mas na PUC, por exemplo, dei aula no curso de licenciatura e atuei nos cursos de engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia biomédica, tecnologia e jogos, sistemas digitais, enfim, foram vários cursos. Já no Instituto Federal, acho que é a mesma coisa, né? Mas sempre atuando também no curso de licenciatura em matemática. Então, acho que acho que pela própria característica da minha formação, né? Ser mestre e doutor em educação matemática, já ressalta que o meu interesse está no ensino da matemática, né? No papel da matemática na formação do cidadão e na educação. Então, a minha principal atuação é no curso de licenciatura em matemática. É a minha principal escolha também, o meu principal interesse. Vou fazer só um comentário, né? Eu gosto muito da teoria do caos, né? Porque a teoria do caos diz que uma pequena perturbaçãozinha ali tem uma consequência enorme durante todo o futuro, né? Então, eu não sabia, por exemplo, que você tinha começado a sua carreira em curso de engenharia. Eu não sabia que você tinha ido para bacharelado fazer 4 anos, e eu queria agradecer muito as pessoas que te fizeram fazer licenciatura, tá? Porque se não tivesse essas pessoas, a gente não teria esse Rogério, né? E no fundo, toda a nossa carreira tem a ver com, enfrentamento de situações, né? E escolhas que a gente faz e carregar isso até o final, né? Então, isso, pelo que eu percebi, foi o que fez o Rogério, né? Agora, vou emendar, na verdade, para a segunda pergunta, também falando sobre uma outra atuação sua, né? Eu quero fazer uma pergunta específica sobre pesquisa, linha de pesquisa, né, que você desenvolve. Você já falou um pouco sobre o mestrado e o doutorado, mas você também trabalha em 2 programas de pós-graduação no Instituto Federal de São Paulo.
E esses programas de pós-graduação, evidentemente, eles estão muito integrados com a parte de pesquisa, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os seus tópicos de pesquisa, né? O que você tem desenvolvido recentemente, né? E o que faz seus olhos brilharem, assim, em educação matemática, por exemplo. Então, atualmente eu estou como coordenador do Profimate, né? Que é um mestrado profissional em matemática em rede nacional. E também sou professor permanente do quadro permanente do mestrado em ensino, o mestrado em ensino de ciências e matemática aí no Instituto Federal. Lá no mestrado em ensino, então são 2 mestrados, apesar de pelo nome eles parecerem próximos, na verdade não são, né? Então eu atuo no mestrado em ensino de ciências e matemática e lá o meu campo de atuação está mais voltado a trabalhar com a aprendizagem baseada em problemas. Eu acho que eu já orientei umas 4, 5 pessoas lá que terminaram o mestrado, e foi nessa linha, na aprendizagem baseada em problemas. Bom, em poucas palavras, de uma forma bastante grosseira, sem dúvida não vai dar para falar sobre aprendizagem baseada em problemas nesse tempo, mas, a grosso modo, essa é uma estratégia de ensino, ou uma abordagem, que parte de problemas reais, ou pelo menos problemas realísticos, quer dizer, aqueles que sejam plausíveis de acontecerem, né? Não podem ser problemas artificiais, como muitas vezes a gente vê em livros didáticos. Então, em geral, são problemas da vida real ou aqueles problemas que realmente são plausíveis de ocorrer, mas que estejam relacionados a uma determinada atuação profissional do aluno no futuro. Ou seja, ela é uma abordagem de ensino que está voltada para a formação profissional, né? Então, por exemplo, utilizar a aprendizagem baseada em problemas num curso regular do ensino médio seria complicado, porque não estaria voltado à futura atuação profissional daquele aluno. É um pouco diferente do que a gente faz no instituto, né? Já que no instituto a gente tem os cursos de ensino técnico integrado ao médio, e lá então a gente consegue dar esse foco para a formação profissional, né? Então, lá no mestrado em ensino tem sido essa a minha principal atuação. Lá também me interessa o ensino e aprendizagem de cálculo. Então, em um dos mestrados, na verdade em 2 dos mestrados que eu orientei, a gente conseguiu desenvolver algumas situações e elaborar alguns problemas reais, de modo a poder abordar noções matemáticas em cursos de engenharia, por exemplo, e também no curso técnico integrado ao médio, que foram outros 2 mestrados. Então, lá no mestrado em ensino, meu interesse é esse. O mestrado em ensino, ele tem uma característica mais voltada à discussão teórica a respeito do desenvolvimento do conhecimento matemático, de como se aprende, né, das teorias de ensino e tudo mais. Por outro lado, nós temos o Profimate, e aí o Profimate ele já é mais voltado a dar uma formação sólida em relação à matemática, né? Quer dizer, preparar mais ainda o futuro professor no sentido de melhorar a sua formação específica. Mas ele não aborda tanto as questões de como se aprende matemática, como se forma o pensamento matemático, quais teorias poderiam embasar essas noções, apesar da gente sempre fazer um esforço para inserir isso. Então, no Profimate, eu orientei o Rodrigo e o trabalho dele foi com base na minha tese de doutorado. Então, a gente revisitou aquela teoria do matemático John Orton Coe, fizemos digamos assim, uma nova releitura com vistas a elaborar uma sequência de ensino que poderia ser aplicada na educação básica. Não chegamos a aplicar, mas fizemos todo o tratamento matemático e discutimos lá alguns embasamentos teóricos e filosóficos. Agora, na verdade, como a gente está falando também e pensando no curso de licenciatura em matemática, eu estou com um outro interesse de pesquisa que me parece ser bastante contemporâneo, além desses que eu já apontei, que é um estudo um pouco mais cuidadoso da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, com vistas a entender melhor esse documento e elaborar materiais que possam contemplar as abordagens e as sugestões que são feitas ali na Base Comum Curricular, né, na BNCC.
Numa primeira leitura, eu já observei que lá são indicadas várias habilidades, que eles chamam lá de habilidades essenciais. E essas habilidades essenciais que eles colocam lá na BNCC, elas diferem um pouco daquilo que a gente conhecia no PCN, né? Então, tem algumas habilidades que são um pouco novas, no sentido de trazer muitos aspectos relacionados ao pensamento matemático. Então, um exemplo, né? Aparece lá uma habilidade que diz assim: resolver problemas e elaborar novos problemas que envolvam... Bom, normalmente a gente propunha problemas para os alunos e tudo mais, mas o aluno elaborar problemas com base naqueles conteúdos que estão sendo estudados já não é tão comum. E isso não é uma crítica, muito pelo contrário, eu acho que é muito importante essa via de mão dupla. No entanto, os nossos livros didáticos não contemplam todas aquelas habilidades. Então, existe aí, do meu ponto de vista, uma lacuna que precisa ser preenchida para que isso tenha maior chance de sucesso, né? Então, eu acho que seria um tema interessante com os alunos da licenciatura fazer um estudo sobre alguns tópicos, né, ou algumas dessas habilidades essenciais. Evidentemente, num TCC ou mesmo numa dissertação seria pouco provável a gente abarcar todas aquelas habilidades, mas escolher algumas dentro de uma determinada área, seja em geometria, seja em álgebra, para a gente estudar um pouco melhor aquelas habilidades e tentar organizar ou desenvolver atividades que possam contemplar aquelas habilidades. E destacar que o percurso, né, deve ser esse, quer dizer, quais tipos de habilidades devem ser desenvolvidas e aí a gente olhar para quais atividades e conteúdos matemáticos possibilitam o desenvolvimento de determinada habilidade e não o contrário, como nós estudamos, né? Porque para nós a gente parte, bom, tem que estudar funções. Ah, mas para quê? Ah, não sei, é o conteúdo que eu tenho que estudar. O que formar de pensamento matemático aí tá bom. Mas isso, desde os parâmetros curriculares, já não é mais assim. No entanto, esse tipo de abordagem, essa forma de organização do ensino, apesar de não ser nova, ainda não foi incorporada, né? Pelo menos é o que mostram aí as pesquisas. Você já falou sobre a sua dissertação, sua tese, a gente vai colocar o link aqui, mas a gente gostaria de saber também quem, um aluno da licenciatura que esteja interessado em fazer um TCC, você até fez uma proposta nessa questão da nova BNCC relativa à PCN, ou a pesquisas que você tem desenvolvido nos 2 mestrados, né? E se alguém quiser se inteirar alguma coisa, você tem alguma sugestão de material? A gente vai depois colocar os links aqui embaixo, mas é só para eles entenderem como que eles começam essa via. Então, se o interesse do aluno for em estudar um pouco mais de matemática, quer dizer, aprofundar o conhecimento matemático e tiver a fim de desafios, e desafios que eu estou dizendo é assim, desafios de realmente sentar, estudar e aprender um pouco mais de matemática, alunos que gostem de análise, por exemplo, então eu sugiro que inicie lendo a minha tese. Eu acho que os primeiros capítulos são bastante desafiadores, mas acho que muito enriquecedor do ponto de vista matemático, e aí a gente pode falar e tentar estudar um pouco mais de como abordar e como articular algumas noções de análise matemática com os conteúdos que são ensinados num curso de licenciatura e como esse arcabouço de conhecimento pode auxiliar e embasar esse professor ou futuro professor na educação básica, né? Então, em poucas palavras, seriam possíveis articulações entre a análise matemática e o ensino na educação básica. Acho que seria um bom tema, e aí a minha sugestão talvez seja começar pela minha tese e, claro, livros de análise. Evidentemente, de acordo com a minha formação, não se trata de estudar matemática pura. É evidente que para falar sobre ensino de matemática, a gente precisa ter uma formação sólida em matemática. Então, o que eu estou propondo é isso, até aprofundar o conhecimento matemático, mas não por ele mesmo. A gente vai ter um fim, e esse fim vai ser justamente a atuação do professor na educação básica. Esse é um tema que eu poderia sugerir para aquele aluno que quer se aprofundar mais e que gosta de desafios e que gosta de análise, por exemplo. Agora,
os alunos que estão fazendo residência pedagógica ou que estão fazendo estágio e observam já nessa atuação alguns problemas na rede pública ou alguns problemas nas aulas que eles estão participando, então eu também tenho interesse em tratar de problemas reais que venham da sala de aula. Evidentemente, a gente não consegue prever todos, mas um exemplo seria tentar entender melhor a origem dos erros que são cometidos por alguns alunos, né? Então, se o nosso aluno aí no Instituto Federal tiver interesse por esse tema, eu faria a sugestão dele começar estudando obstáculos epistemológicos, o papel dos obstáculos epistemológicos no desenvolvimento do conhecimento matemático. E aí tem várias referências bibliográficas, mas o próprio livrinho Educação Matemática, uma introdução, ele foi organizado pela professora Silvia Machado. Também uma outra sugestão para os alunos é justamente fazer a leitura da Base Nacional Comum Curricular. Eu acho que esse documento é importantíssimo. E não é ler para fazer uma crítica que não seja construtiva. É ler, verificar, discutir, tentar entender melhor o que foi proposto ali. Se for o caso, refletir, fazer críticas, mas que sejam críticas fundamentadas e que possam colaborar com a educação básica, principalmente. Realmente, eu concordo com você. A BNCC tem que ser lido pelos nossos alunos, né? Por educadores no geral também. Bom, agora, para terminar, um minutinho assim de considerações finais, né? Uma palavra para futuros professores de matemática que vão se formar em licenciatura, para quem vai entrar no mestrado. Fique à vontade, Rogério. Bom, eu acho que, primeiro, eu gostaria de encorajar aí os nossos alunos, principalmente do curso de licenciatura, a fazerem a iniciação científica, né? Eu acho que a iniciação científica tem um papel importantíssimo na formação do estudante e certamente vai prepará-lo aí para o futuro, né? Seja para um estudo e uma atuação um pouco mais metódica, né? Para investigar nas suas próprias aulas os fenômenos que ali ocorrem, seja para fazer um curso de mestrado, doutorado e seguir a carreira acadêmica. Então, acho que é importantíssimo fazer iniciação científica. A outra sugestão, não vou nem dizer conselho, porque como já tem aquele ditado, né, enfim. A outra sugestão é que não deixem o trabalho de conclusão de curso para o fim, ou simplesmente para as disciplinas que vão lidar com temas aproximados ao trabalho de conclusão de curso. Então, se você passou da metade do seu curso, então acho que já seria interessante você se aproximar de um professor, pensar em temas. Certamente passou da metade do curso, já vai começar a fazer estágio, tentar observar ali no estágio, na prática, quer dizer, dentro de sala de aula, quais são os desafios e tomar um desses desafios como se fosse seu, né? E desenvolver, então, um estudo voltado a pelo menos entender melhor aquele fenômeno, aprofundar seus estudos num determinado conteúdo. Então, penso eu que o trabalho de conclusão de curso não deveria ser simplesmente uma exigência normativa. Ele está ali, claro, ele tem um papel, e o papel mais importante que ele tem é justamente de te ajudar a compreender melhor temas específicos, mas principalmente de investigar, né, de mostrar como que a ciência é feita no dia a dia. Ora, se nós não somos cientistas, então o que somos? É importante para o aluno compreender melhor a ciência e perceber que ela é feita por seres humanos normais, como todos nós, né? Então, não tenham medo do trabalho de conclusão de curso, levem ele não só como uma obrigação, mas sim como um momento de crescimento. A outra observação ou consideração é em relação à rede pública. Eu sei que nós temos muitos desafios na rede pública, mas olha, a gente cresce muito lá. Foi na rede pública que eu consegui aprender a dar aula de verdade. Não tenha dúvida de que a graduação, o mestrado, o doutorado colaboraram com isso. Mas a experiência de dar aula na rede pública, certamente nenhuma universidade vai conseguir suprir, né? É algo muito rico, onde a gente aprende muito e onde a gente ensina muito também. Então, olhem com carinho para a nossa rede pública, né? Para as nossas escolas.
Claro, tentem se realizar profissionalmente, acho que isso é muito importante, né? E espero que tenham sucesso por aí. E podem contar comigo no que for necessário, que eu puder ajudar, estarei aí à disposição, assim como os meus colegas, né? Não desistam, né? É assim, obstáculos aparecerão, mas a gente precisa e consegue superá-los. Queria agradecer essas considerações, né? Eu concordo com as considerações que você fez. Eu queria agradecer também as contribuições que você fez durante essa nossa conversa, né? É uma entrevista, mas no fundo é uma conversa, né? Então, foi muito bom saber de toda essa trajetória, né? O que te fez, digamos, entrar na carreira de professor, as escolhas que te fizeram, enfim, entrar nas pesquisas que você desenvolveu, né? E também mostrar que mesmo o TCC dos alunos da licenciatura, ele é só um primeiro passo, né? Então, eles não vão definir completamente o futuro do aluno-professor. E também agradecer por você fazer parte, então, desse segundo episódio das nossas conversas temáticas, né? Professor Rogério, muito obrigado, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado, Emiliano, um grande abraço aí a todos, eu que agradeço e me sinto muito honrado por isso. Um grande abraço a todos. Até mais, Rogério. Até mais, sucesso. Muito bem, então esse foi o segundo episódio do nosso Conversas Temáticas, que foi com o professor Dr. Rogério Fonseca. Aqui nas descrições do vídeo você vai ter acesso aos trabalhos que o professor indicou sobre os temas que ele comentou nessa entrevista, e mais outros trabalhos que ele achou importante para que nós disponibilizássemos para vocês, tá? Então, lembrando que, né, é uma série contínua, a gente vai entrevistar diversos professores, vai ter uma playlist específica para isso. Se você ainda não viu o primeiro vídeo com a professora Valéria, por favor, faça esse trabalho. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo, apertar o sininho, porque você ajuda a gente a continuar esse trabalho de divulgação. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Fui!